Comandante, muito obrigado pela presença, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joés, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, como é que você ouviu então a decisão da Justiça primeiro de soltá-los e agora a postura do Ministério Público, que quer recorrer da soltura dos que mataram o Claudemir, Cabo Claudemir? Primeiro, Joés, a gente lamenta, certo? E lamenta profundamente que no nosso país tem leis que possa alguém fazer uma análise de pessoas que planejaram um crime, planejaram milimetricamente, calcularam um crime, certo? Tiraram não só um bom policial, mas um bom filho, certo? Um cidadão de bem, certo? De forma tão bárbara como foi este crime, certo? E que as leis possibilitem que em praticamente um ano, todos eles retornem às ruas, certo? Com a autoria definida, com a trama definida, certo? E parabenizar aqui o doutor Regis, certo? Que o Ministério Público é o titular da ação penal, a gente sabe disso, e de forma muito atuante e rápida recorreram da ação e esperamos que as pessoas que cometam crime neste país continuem presos, certo? Porque, como disse num artigo que li recentemente de um procurador de justiça, o Estado, através das suas leis, eles agem como a genitora do criminoso, certo? Com pena, certo? E para a proteção do criminoso. Há uma inversão de valores no nosso país, no que diz respeito à legislação penal e a quem comete crime neste país. Como uma mãe que protege um filho. É como uma mãe que protege um filho. As leis trabalham, as leis elas são feitas para proteger realmente, muitas vezes, o criminoso e passar uma mensagem muito clara para a sociedade, para aquelas pessoas que têm a intenção de delinquir, que muitas vezes o crime compensa. Passa nas entrelinhas, certo? Através de ações como essa, certo? Que a gente lamenta profundamente, como disse, e a gente espera que eles sejam todos presos e que cumpra a sua pena como manda. E essa soltura já teve alguma consequência grave? Eu queria convidá-lo, comandante, para assistir essa reportagem de Indira Gomes, que fala de Flávio William, envolvido na morte do policial Claudemir, que deu entrada ontem no Hospital de Urgência de Teresina após sofrer perfurações por faca e 5 tiros. Indira Gomes. O delegado titular do 10º Distrito veio ao HUT colher as primeiras informações. Fábio William disse o nome do agressor e que tudo foi motivado por uma rixa entre a turma da Vila São Francisco, na região do Promorar, onde ele morava, e a Vila São José, no bairro Santo Antônio, onde passou a viver desde que foi solto. A gente vai agora fazer a abertura do procedimento policial, obtivemos informações, né? Até mesmo dele que talvez ele receba alta, né, ainda na data de hoje, né, e aí a gente vai requisitar o exame médico legal no mesmo e colher as declarações dele e tomar as providências legais no que diz respeito à apuração do delito. A polícia ainda vai investigar se há relação entre a tentativa de homicídio contra Flávio William e o assassinato do cabo Claudemir, em dezembro de 2016. Flávio é uma das 8 pessoas que passaram um ano detidas pelo crime e deixaram o sistema prisional no último dia 9 para aguardar o julgamento em liberdade. Flávio William deu entrada no HUT ontem, pouco depois do meio-dia, em choque e agarrado a uma bíblia. Ele tinha sofrido 5 tiros e vários ferimentos à faca. As perfurações foram todas no tórax e na cabeça, mas nenhuma atingiu órgãos importantes. Uma das balas transfixou o tórax e fez uma espécie de desvio na carótida, uma das artérias mais importantes do corpo. Por questão de milímetros, ele teria tido morte imediata. Na opinião dos médicos, casos como esse são raríssimos. Flávio teve muita sorte. Ele deve receber alta ainda hoje. A estatística diz que muitas vezes um único tiro, uma única facada é capaz de matar uma pessoa. Assim como, nesse caso, vários tiros e ainda várias facadas não foram capazes de levar nem ao óbito e nem a um comprometimento muito grave. São raros esses casos, mas eles acontecem. Nós já tivemos pacientes com 60 facadas e que saíram extremamente bem também, que não precisou de grandes cuidados. Bom, olha, é engraçado o doutor Gilberto falando a respeito disso, até estranho. 60 facadas extremamente bem, não. É muito difícil. Né? Mas assim, eu sei, o intuito que ele quis dizer é que escapou, né? Com 60 conseguiu facadas. Escapar. Quem leva 60 facadas e não morre, fica bem, né? Mas olha, o caso é grave, que envolve o Flávio William, mas a princípio se falou na possibilidade de uma vingança.
Né? Essa possibilidade está descartada envolvendo pessoas ligadas ao Claudemir, aos policiais e coisas do tipo. O fato está descartado pela própria vítima, né? Ele falou que é uma rixa. E aí eu pergunto, comandante, como é que a polícia tem tratado esses grupos rivais que promovem essa violência absurda, como nós vimos aí? Joel, primeiro eu queria falar assim para as pessoas que essa forma como ele foi vitimado só mostra o equívoco da decisão judicial, certo? Que não se preocupa nem com a proteção deles próprios, todos, certo? As pessoas que convivem no submundo do crime, após a prática de um crime bárbaro como esse, certo? Nós ainda ficamos na suspeição, e a família também do Claudemir, que são de pessoas de bem, certo? Então, você fala que isso levou a polícia a suspeitar de policiais? Imediatamente já fazem essa conexão. Mas o fato é que quem vive no submundo do crime, esse tipo de fato aí é comum ocorrer. Serem soltos, voltar à cena, voltar a viver os mesmos ambientes, certo? E serem vítimas, e muitas vezes essa tentativa de conexão, mas que fique bem claro para a população, pelo próprio depoimento da vítima aí, é questão de rixa deles, certamente de tráfico de drogas, aqui por onde eles vivem aí, mas as investigações vão dizer muito bem. É difícil conseguir cobrir todas essas áreas com tantos grupos rivais que acabam se confrontando. Nós estamos vendo um episódio que não envolveu dois cidadãos de bem, mas foi dois... Nós temos uma preocupação primeira, se eu posso falar isso aqui com muita tranquilidade, é de trabalhar a proteção do cidadão de bem, do trabalhador. Certo? Aquelas pessoas que se deslocam das suas casas, que vão para as paradas de ônibus, que vão para os bailes, inclusive carnavalescos, certo? Se divertirem. Certo? Essa questão das rixas entre quadrilhas, certo? Nós não temos nem como estar fiscalizando em cima dessa questão toda. Mas a polícia fecha os olhos para isso? Não, nós não fechamos os olhos. Nós atuamos fortemente, é tão tal que prendemos as pessoas, certo? Reiteradas vezes. O que nós temos que deixar bem claro para a população aqui é que nós trabalhamos no dia a dia para proteger o cidadão de bem. Tá certo. Olha, e falou a respeito do episódio, o senhor falou aí a respeito do carnaval, está chegando o carnaval e a polícia está elaborando um plano para tentar evitar casos de violência, como que aconteceu na Banda Bandida. Depois do último episódio de violência em prévia carnavalesca envolvendo agentes de segurança, a Polícia Militar se reuniu a outras instituições e organizadores de eventos para discutir medidas que melhorem a segurança para a população. Na ocasião, foram apresentadas alternativas, como o uso de um aplicativo para permitir que os seguranças do evento possam conferir o posse de arma dos indivíduos e ainda a criação de um protocolo da PM que regulamente o uso de armas de policiais fora do serviço. A Polícia Militar convocou os organizadores de eventos para uma reunião com representantes dos órgãos de segurança. Polícias Civil, Rodoviária, Federal e o Exército prestaram informações e deram sugestões sobre os agentes de segurança que usam armas, em serviço ou não, durante os eventos. O encontro foi motivado pelo tiroteio na prévia carnavalesca da Banda Bandida no último sábado, quando o cabo do Exército Wanderson Lima, que está de férias, disparou 6 tiros, ferindo 3 pessoas. Uma das sugestões é proibir a prática conhecida como carteirada, quando o agente público usa a identidade funcional para entrar nas festas sem pagar. Outra é a utilização de um aplicativo de celular que permite com que os seguranças da festa chequem em tempo real com as instituições de segurança se a pessoa abordada tem porte de arma. Em tempo real nós vamos fazer essa checagem e aí a gente já faz a comunicação através do próprio aplicativo dizendo que aquela pessoa não tem o porte e nós vamos mandar uma guarnição da Polícia Militar ou da Polícia Civil ou de outra instituição para resolver o problema do ponto de vista de corregedoria. Às vezes, a pessoa tem o direito de andar armado, mas com o abuso do álcool faz mau uso do equipamento. Foi o que aconteceu em uma prévia carnavalesca no ano passado no Yacht Club. Um policial do Maranhão gerou tumulto e pânico na festa. Ele foi detido e indiciado pela confusão. A identificação funcional, a identificação da arma já vai inibir bastante, né, eventual conduta que porventura fosse ocorrer no estabelecimento. Está sendo realizado uma reunião dessa como está sendo feita, foi feita aqui, eu acho que já vai dar uma melhorada, eu acho que todos os comandantes vão passar para ser os comandados, dar uma orientação maior de como deve ter acesso aos eventos, principalmente aqueles que têm o acesso pago. A
Polícia Militar vai criar um protocolo para normatizar o uso da arma por agentes de segurança em eventos particulares e apresentar às outras instituições. A Polícia Federal já tem uma norma interna. Fora do serviço, as armas não aparecem nunca, a não ser que haja necessidade de usá-la. Cumprindo uma coisa que precise demonstrar arma ostensivamente, um policial federal todo ostensivo com o roubo da Polícia Federal, aí sim serão as únicas ocasiões em que normalmente se espera que o policial federal utilize a arma. Bom, comandante Coronel Carlos Augusto, como é que a Polícia Militar disciplina isso dentro da corporação? O uso de arma fora do ambiente de trabalho? Na verdade, nós sempre recomendamos os nossos profissionais a não utilizarem armas em locais como esse, na sua diversão, certo? Mas, assim, eu quero me ater um pouco a esta reunião, que eu acho muito importante. Sim, claro. Ocorrências como aquela lá da Banda Bandida, eu acho que ela pode ser evitada, certo? E com alguns ajustes que estamos fazendo junto com todas essas pessoas que promovem eventos carnavalescos. Por isso o chamamos hoje no quartel do Comando Geral, porque, assim, a gente percebe claramente aí que o organizador da Banda Bandida tomou todos os cuidados, contratou 36 vigilantes, tem um serviço de portaria, nós tínhamos 8 policiais do lado de fora, certo? E aí chega as pessoas com abuso mesmo da dar carteirada e adentrar aquele recinto armado, e o agente de portaria ou segurança privada lá, por não ter o devido, muitas vezes, o conhecimento, certo? Ou se intimidar com a carteirada, às vezes não toma aquelas providências que devam ser instruídas a tomar, certo? Que é chamar o policial militar para fazer a averiguação se a pessoa tem o direito. Havia policial militar, então, ali? 8 foram presos pela Polícia Militar, imediatamente conduzida à autoria. Toda essa ocorrência ela foi encaminhada pela Polícia Militar à delegacia da área. Mas, assim, o fato que em ocorrências como essa tentativa de a pessoa adentrar armado, requer realmente a interferência policial. Nós chamamos para todos os eventos que nós fomos oficiados a mandar o reforço. Nós estamos mandando 1, 2, 3 guarnições, certo? Que em fatos como esse, o agente de portaria ou segurança privada chame o oficial ou o sargento da viatura para fazer a conferência se a pessoa tem o direito ao porte de arma, certo? Registrar que ele está entrando armado em qualquer atitude lá, qualquer ocorrência dela, ele será o primeiro investigado, porque às vezes a pessoa tem o direito de ter o porte de arma pelo exercício da sua profissão, mas muitas vezes não dá o direito de você adentrar armado, por exemplo, a um local de grande aglomeração, certo? Como esse, e às vezes a pessoa está ingerindo bebida alcoólica, às vezes tem que ser convidado muitas vezes a se retirar do evento. E isso é mais fácil para a autoridade policial. Agora, falando aqui de episódios que envolvem policiais militares, houve o caso do capitão Alisson Watson, que matou a namorada no momento de folga, estava armado também. Como é que está o processo em relação ao capitão Alisson Watson? Existe a possibilidade de que ele seja expulso? Existe já esse procedimento? Nós temos sido cobrados, inclusive, para a solução do Conselho. O fato, cometeu um crime, foi autuado em flagrante, foi feito um inquérito policial, entregue ao Ministério Público, que é o titular da ação, que fez a denúncia e está com o Poder Judiciário para julgar. Essa é uma coisa. O processo que cabe internamente à Polícia Militar fazer é o Conselho de Justificação, que foi instalado, certo? Nós temos um prazo de 40 dias prorrogável por mais 20 para fazer todos os procedimentos. Como o Judiciário e a Ordem dos Advogados estão em férias forenses de 20 de dezembro a 20 de janeiro, determinado por lei, e todos os procedimentos feitos são acompanhados do advogado do acusado, certo? Sob pena de nulidade. Ele foi suspenso somente pelo prazo determinado por lei, como as férias dos advogados, que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro. No dia 21 recomeçamos, até o dia 10 de fevereiro, nós estaremos colocando na pública a solução, certo, da Comissão de Justificação. Houve um episódio agora mais recente do Cabo Dornel, né, em que ele atirou e matou a garota Emily, de 9 anos, uma decisão sua que foi muito controversa, de uma portaria que determinava que a Polícia Militar fizesse a investigação. Depois, os efeitos dessa portaria foi revogado. Como é que você explicaria aquele episódio? Muito bem, é uma boa oportunidade, porque no calor da ocorrência, certo? Eu até me retraí, porque vi que tinha muitas pessoas se aproveitando do momento. A portaria jamais tratou de determinar procedimento de investigação, até porque seria um absurdo, realmente, como tentaram passar. Certo? Portaria não regula procedimento. O que regula é a lei,
certo? Nós somos obrigados, certo? Diga-se de passagem assim, ó, eu ficava sempre assistindo e pessoas tentando tirar o proveito e tudo tal de uma forma ou de outra, mas assim... Que pessoas? Assim, pela declaração, as instituições, por exemplo, a Ordem dos Advogados que tem a clareza da legislação, certo? Se referia à minha portaria como algo que determinava investigação, então, e vários outros segmentos. Mas o fato é que o que cabe a alguém que comete o crime, qual é a providência máxima? Prender. Quem prendeu? Foi a Polícia Militar. Autuar em flagrante delito. Quem foi que autuou em flagrante? Foi a Polícia Militar. O flagrante foi homologado pela Justiça. Pronto. A Justiça disse que nós somos competentes porque aceitou o flagrante e somos competentes porque a lei é que determina. O que é que determina que seja feito o inquérito policial militar? É o Código de Processo Penal Militar. E alguém diz assim, não, mas o Código de Processo Penal Militar é para o Exército. Não existe um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar para o Exército e outro para a Polícia, não. E vou me relatar aqui ao fato do cabo e ao do capitão. O promotor da Justiça Militar, que atua junto à Justiça Militar, quem disse que havia só essa determinação para o Exército. Mas não é, e assim nós temos uma recomendação do próprio Ministério Público, da Associação dos Promotores de Justiça, do Procurador de Justiça do Brasil, certo? Que determina que seja feito um inquérito policial militar. Mas, na verdade, assim, quem é que determina que seja feito o inquérito? É a lei. Se o comandante não fizer, eu incorro num crime de prevaricação. Jamais posso deixar de determinar, certo, que seja feito um inquérito policial militar quando um militar comete um crime, certo, tipicamente militar, certo, é bem descrito no nosso Código Penal Militar. Então, mas, assim, o fato é que a pessoa foi presa, foi autuada em flagrante, o flagrante foi homologado, a Justiça determinou a preventiva dele, certo? Ele passa a ser preso da Justiça, foi feito os 2 inquéritos. Qual é o conceito do inquérito policial militar? O inquérito policial militar é uma peça meramente informativa, certo? Lá nos procedimentos a serem feitos, na inquirição feita pelo Ministério Público, pelo Judiciário, eles podem levar em conta ou não o inquérito policial militar. Nas leis do nosso país, todos os procedimentos do rigor foi feito neste caso, certo? Ele foi inclusive, por uma questão de decisão judicial, certo? Foi incluído na polícia e por uma questão também da decisão judicial, foi excluído da Polícia Militar, certo? Está à disposição da Justiça. Neste caso, voltando a dizer aqui a respeito, a portaria ela regulava as alterações que foi feita na Lei 13.491, que foi aprovado em outubro do ano passado. Somente houve uma coincidência. E tentaram confundir assim, a população. E eu, democraticamente, submeti a portaria à análise da Procuradoria. Isso foi coincidência ter sido publicado no dia 26? Muito coincidência, porque, na verdade, a alteração da lei do Código de Processo Penal, que ampliou a competência e os crimes militares, é da Lei 13.491, foi publicada em outubro do ano passado. Certo? E um mês depois eu estava dando ciência aos comandantes, através da portaria, que tinha sido modificada essa legislação e que todos os crimes praticados por militar em serviço, certo, que todos os comandantes pudessem encaminhar a corregedoria para que instalássemos inquérito. Então por que o senhor suspendeu os efeitos da portaria? Por que eu suspendi? Porque nós não precisamos da portaria para apurar, nós temos que fazer na lei. Eu vou dar um exemplo para você. Depois que foi aprovada a lei, que se tornou conhecimento da lei, nós recebemos já 6 inquéritos que eram feitos por procedimento de militar em serviço em distrito. Recebi através do próprio promotor de justiça, a própria Polícia Civil está encaminhando para o Ministério Público Militar e o Ministério Público encaminhando para este comandante para instaurar também a questão do inquérito policial militar. Diga-se de passagem aqui, Joelson, algo que vai tornar mais rígido para nós, policiais militares, e tem que ser assim. A alteração que fez, ela muito pelo contrário, ela não visa proteger, não. Ela visa que nós temos realmente a radiografia de toda a atuação dos policiais militares em todos os espaços do nosso Estado. Por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes você está numa ocorrência e comete, porventura, um abuso e é apurado lá do distrito. Nem o comandante, nem a corregedoria toma conhecimento. E a nossa justiça militar, ela é séria. Nós temos um promotor de justiça e uma juíza dentro do nosso quartel. Acompanha tudo, certo? Com essa portaria, eu estava exatamente dando conhecimento da alteração na lei, mas nós não precisamos de portaria para fazer, certo, este acompanhamento e nem para apurar. Vamos continuar fazendo,
na forma da lei, porque não há outra forma de nós apurarmos e nós acompanhar, inclusive os nossos erros, a não ser na forma da lei. Só para finalizar, ele ainda está preso sob custódia da Polícia Militar ou já foi para um presídio comum? Ele está preso sob custódia da Justiça. No dia que ele foi excluído, no mesmo dia, nós oficializamos ao juiz, que é quem expede a guia de recolhimento ao presídio comum, certo? Se for feito hoje, ele irá hoje. Eu queria, Joelson, assim, Ele segue ainda no presídio militar? Ele segue no presídio militar até a hora que o juiz determinar a ida dele para a transferência dele. Eu queria aproveitar aqui esse espaço para dizer assim, eu em meio a essas controvérsias de final de ano, eu recebi ontem, até estava mostrando há pouco ali para a Nádia, né? Algo que nós fazemos todos os dias nas ruas, mas que não é comum a gente receber. Nós tivemos, num julgamento, certo, recentemente, uma juíza oficiou a mim, certo, que tornasse público e para toda a tropa, certo, os procedimentos feitos por 3 policiais militares que, ao ver um carro suspeito em uma determinada residência, certo, fez a abordagem, certo, e tinha uma família feita refém por esses 3 meliantes, e dentre os 3 tinha 2 mulheres grávidas, certo, haveria, segundo a análise dela, um desencadeamento que poderia ocorrer até 3 mortes, e a Polícia Militar prendeu, certo? Eles foram julgados e encaminhados para os devidos trâmites legais. E ela fazia esse elogio à Polícia Militar. Recebemos ontem também da Polícia Rodoviária Federal, policiais de folga no deslocamento, no acidente na BR, interromperam a BR, certo? E fizeram todos os procedimentos até a chegada da rodoviária, mesmo sem termos a competência de trabalhar, de agir em uma BR. Por que eu falo isso? Porque nós fazemos isso todos os dias. Em Teresina, no ano passado, foram mais de 70 mil chamadas, só através do 190. 71 mil intervenções feitas pela Polícia Militar, mais de 160 mil na capital e no interior. É a primeira acionada, geralmente. E temos erros, devemos corrigir, mas assim, nós temos que passar para a população, principalmente para a população, todos os procedimentos que realizamos dentro da instituição, conforme a legislação, certo? Na apuração desses casos, porque tentou passar, certo, para a população que nós iríamos fazer o inquérito policial militar e que íamos julgar as pessoas, íamos proteger. E jamais nós julgaremos, até porque o dono da ação, o titular da ação penal é o Ministério Público e quem julga é o Poder Judiciário. Tá certo. Eu queria agradecer o comandante Carlos Augusto, fica aí para a população, inclusive essa estatística. Nós exibimos aqui o caso do cabo Dornel, que cometeu um erro gravíssimo de operação com consequência grave, mas foi um caso em 71 mil chamados. 71 mil que mostra que, em regra, a Polícia Militar trabalha dentro da legislação e que o caso envolvendo um policial que está sendo investigado agora, que mostra também a atuação da Polícia Militar aqui no estado do Piauí, a grandiosidade dessa instituição. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço. Queria, mais uma vez aqui, dizer que nós vamos atuar em todas as prévias carnavalescas, no curso, no nosso litoral, em todas as cidades onde vai ter essas manifestações que anualmente a gente acompanha, com muito vigor e com muita força, certo? E trabalhamos assim todos os dias para servir a população.